Fala galerinha, tudo bem com vocês? Comigo tudo jóia, meu nome é Wesley Carvalho e esse é mais um vídeo aqui pro canal. Que demais! Falando sobre aqueles vídeos, aquela sequência de vídeos, nós vamos fechar com chave de ouro. Nós já falamos então sobre cadeia alimentar, produtores, consumidores, decompositores. Então agora, para exemplificar e para finalizar essa playlist nossa, tá aqui no link, nós vamos finalizar com teia alimentar. Você sabe o que é teia alimentar? Aham, sei. Qual a função de cada indivíduo presente dentro da teia alimentar? É claro! Pessoal, seguinte, teia alimentar nada mais é do que várias cadeias alimentares, tá? É isso que acontece na natureza. A cadeia alimentar ela é tirada da teia alimentar para ficar mais didático a explicação, ficar mais fácil de explicar para vocês. Falar quem se alimenta de quem é o produtor, quem é o consumidor primário, consumidor secundário. Porém, na teia alimentar, o mesmo indivíduo numa cadeia alimentar que ele é consumidor primário, ele pode ser consumidor secundário, dependendo dos indivíduos presentes dentro da cadeia alimentar. Então eu vou deixar aqui um desenho explicativo do que é cadeia alimentar e do que é teia alimentar. Entendido sobre isso, vamos falar então um pouquinho mais. Lembrando, o link do artigo que eu estou lendo vai estar na descrição do vídeo, então vocês podem estar lendo depois disso, acessando lá, lendo na íntegra, tudo isso que eu estou lendo aqui, tá? A diferença de você ver aqui e você ler lá é porque aqui eu vou fazer algumas explicações que talvez ajudem você. Então eu já vou pedindo vocês que, se vocês acompanharam todo o nosso vídeo, deixe aqui o seu feedback. Acompanhou todos os nossos vídeos desde o início, desde quando falamos de cadeia alimentar, chegou agora em teia alimentar, tá gostando? Beleza, ótimo, eu acho super produtivo. É bom passar conhecimento, é bom falar sobre isso com vocês. Então, se vocês estão gostando, me ajudem aí. O canal já cresceu bastante desde quando eu comecei a lecionar até agora. Já está tendo bastante pessoas, está tendo bastante comentários. Isso é interessante, é bom para a plataforma. O meu objetivo hoje é chegar em pelo menos os 1000 inscritos e as 4000 horas de visualização que a plataforma ela solicita. Eu vou peço a ajuda de vocês e divulgue esse vídeo aí também para outras pessoas que vão ter interesse nessa matéria. Então vamos lá. Ah, vamos nessa! Teia alimentar. Na natureza, alguns seres eles podem ocupar vários papéis diferentes dentro das cadeias alimentares. Quando, por exemplo, nós comemos uma maçã, nós ocupamos o papel de quê? Não sei. De consumidor primário. Já ao comer um bife, somos consumidores secundários, pois o boi que comeu o capim, que é o consumidor primário. Muitos outros animais também têm alimentação variada. Só o ser humano se alimenta de produtores e também se alimenta de herbívoros, se alimenta de carnívoros. Um organismo ele pode se alimentar de diferentes seres vivos, além de servir também de alimento para vários outros seres vivos. O importante é que as cadeias alimentares se cruzam na natureza, formando o que chamamos de teia alimentar. Então, nas teias alimentares, o mesmo animal pode ocupar papéis diferentes dependendo da cadeia envolvida. Vou colocar esse exemplo aqui, ó. Um produtor, aqui pode ser uma planta, um fruto ou uma semente. E vamos imaginar que o pica-pau ele se alimenta desses frutos ou dessa semente. E depois temos o gavião aqui que vai se alimentar do pica-pau. Então, espera aí. Para tudo aí! Produtor, quem é o produtor? É a planta, ok? Quem se alimentou dessa planta? Pica-pau. Quem se alimentou do pica-pau? Gavião. Então, nessa cadeia alimentar, nós temos as plantas como produtores, o pica-pau como consumidor primário e o gavião como consumidor secundário. Isso, beleza, grava aí o gavião, consumidor secundário. Vamos dar outro exemplo. A mesma planta, o mesmo pica-pau. O pica-pau ele vai se alimentar da planta. Então, planta, produtor, consumidor primário, pica-pau. Consumidor secundário, quem vai se alimentar do pica-pau? Vamos colocar aqui uma sucuri, que vai se alimentar do pica-pau.
E quem se alimenta da sucuri? O gavião. Aqui o gavião ele é consumidor terciário, já não é secundário, tá vendo? Que dependendo da cadeia alimentar envolvida, as posições dos consumidores eles não se mantêm. Vale ressaltar o quê? Que os produtores sempre serão produtores, então eles sempre estarão no início da cadeia alimentar ou da teia alimentar. As plantas nunca mudam o seu papel, são sempre produtores e todos os produtores e consumidores estão ligados aos decompositores, que permitem a reciclagem da matéria orgânica ao meio ambiente. Então, novamente, vou deixar o link aqui para vocês verem o último vídeo que nós falamos sobre decompositores. O acúmulo de substâncias na cadeia alimentar. Bom, então eu vou falar aqui dos anos 50, tá? No início dos anos 50, em um lago dos Estados Unidos, foi usado um inseticida, um produto químico que destrói os mosquitos. A quantidade aplicada ela foi mínima. 5 anos mais tarde, porém, começaram a aparecer mergulhões mortos no lago. Uma pesquisa mostrou que essas aves morreram intoxicadas pelo inseticida. Porém, mergulhões eles não comem mosquitos. Então, como que eles morreram intoxicados? Não sei. Os pesquisadores descobriram que o inseticida havia entrado na cadeia alimentar. Primeiro, as algas microscópicas do lago absorveram o inseticida. Depois, os peixes se alimentaram dessas algas. E depois, os peixes maiores se alimentaram dos peixes menores. E por fim, os mergulhões comeram os peixes maiores. Tá vendo aí a sequência dessa cadeia? O desenvolvimento dela? Então é isso. Ficava bastante tempo dentro do organismo de um indivíduo. O outro ia lá, se alimentava dele. Absorvia aqueles nutrientes e de brinde o inseticida. Outros exemplos de elementos que o organismo de seres vivos tem dificuldade em decompor e eliminar são o chumbo e o mercúrio. Se ingerido com determinada frequência, essas substâncias vão se acumulando no organismo e provocando algumas doenças. Em certas regiões do Brasil, os garimpeiros usam mercúrio para separar o ouro da areia. Uma parte do mercúrio se espalha na água e se perde. Resultado: os próprios garimpeiros eles correm o risco de se contaminar diretamente e, além disso, as águas dos rios se tornam perigosas, com alta taxa de mercúrio. Esse mercúrio pode, então, com o tempo se decompor, ou se depositar no corpo das pessoas que se alimentam dos peixes. Tá vendo? Também, na sequência, também numa cadeia, também numa teia alimentar. Então, tá vendo como que essas relações ecológicas elas se comportam no meio ambiente? Deu para entender bem? Nós fechamos tranquilo agora uma prova, se o professor for aplicar falando sobre cadeia alimentar, falando sobre teia alimentar. Agora você sabe identificar um produtor, sabe identificar um consumidor primário, consumidor secundário, sabe diferenciar o que é uma teia alimentar, o que é uma cadeia alimentar. Bom pessoal, espero que sim. Eu vou ficando por aqui, por hoje é só, até mais e fui.